é que eu vou dizer que holding familiar não é nada, que é mera commodity jurídica? Primeiro, vamos lá. Eu peço desculpas para quem ouvir aqui o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Que história é essa? O que é uma commodity, né? Commodity é qualquer produto no seu estado bruto, ok? Commodity é um produto no seu estado bruto. Isso é muito comum no ambiente agrícola, né? Uma commodity, né? A laranja é uma commodity, o óleo lá do petróleo é uma commodity. Você tem aí a mandioca é uma commodity, o milho é uma commodity, a soja é uma commodity. E tá tudo bem, em você produzir commodities, não tem problema nenhum, tá? Nenhum em você produzir commodities. Qual é o grande problema da commodity? A commodity, ela não vale nada. Ela vale, não é que não vale nada, ela vale muito pouco. Você precisa fazer muito para ganhar pouco. E qualquer coisa no ambiente jurídico, assim como é o caso, né, por exemplo, de uma ação de família, de um inventário, de um habeas corpus, de uma ação trabalhista, qualquer coisa, qualquer trabalho na advocacia, nesse sentido na advocacia, ele é uma commodity jurídica. Você faz e qualquer um faz. Qualquer um faz. Basta que ele tenha estudado direito e ele vai fazer. Qualquer um faz. O que você faz não tem grande diferença do que outra pessoa também pode entregar. Então isso, quando você tem uma commodity, a commodity é um problema. Por que é um problema? Porque a commodity você não dá preço. O mercado dita o preço. Eu vou te dar um exemplo. Eu decidi que eu vou fazer ações trabalhistas, mas se alguém quiser fazer uma ação trabalhista comigo, esquece esse papo de 20, 30% ao final, ok? Tem que me pagar só de prolabore inicial 10 mil reais. Cara, eu posso até dar esse preço. Dificilmente eu vou ter um cliente que vai me pagar 10 mil reais pra fazer uma ação trabalhista, a não ser que seja um negócio muito complexo e tudo mais e tal. Por quê? Porque se ele sair do meu escritório e tropeçar no capacho, ele vai dar de testa na porta de outros escritórios de advocacia que cobram mais barato. Ou que nem cobra prolabore inicial para fazer. Ou seja, é o mercado alimentando o valor do teu serviço. É o mercado determinando quanto custa o seu serviço jurídico. Tá entendendo? Porque quando a gente identifica que o serviço jurídico, ele em geral, ele é mera commodity, o primeiro passo que a gente deu foi o seguinte, olha, beleza. Ao invés de produzir milho, ao invés de produzir laranja, que qualquer um que tem uma terra e domina uma técnicazinha consegue fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar petróleo. E a holding é isso, tá? A holding, na verdade, ela é uma commodity mais sofisticada. Porque é uma commodity que não tem por aí, não é qualquer um que tá fazendo, tá? Então, a primeira coisa é essa. Beleza, então é bem verdade que se você for só fazer holding, e só aprender a fazer holding, legal, você vai se sair melhor do que a maioria, porque você vai ter uma commodity muito mais sofisticada, um negócio muito mais avançado. Mas ainda assim é mera commodity. Ainda assim não tem tecnologia. A diferença é quando você tem elementos que agregam valor à sua commodity. Então, por exemplo, você pode ter elementos que são que são típicos da pessoa, da autoridade da pessoa que está entregando, e elementos que são próprios da tecnologia. Por exemplo, quanto vale o bambu? O bambu não vale nada. Agora, um artigo feito com a fibra de bambu, ele já tem um valor diferenciado. Ok? Uma coisa é você pegar o bambu, outra coisa é você pegar a fibra de bambu e fazer uma bela de uma bandeja. Outra coisa é a fibra de bambu ser usada por um artista reconhecido internacionalmente, por exemplo. Então começa a ficar mais caro, porque você começa a agregar valor. Mas veja, não dá pra gente pensar que a gente vai construir um serviço jurídico esperando que a nossa autoridade seja o diferencial. Não, ainda é muito pouco. Era muito pouco pra mim. Por quê? Porque no começo da minha carreira, eu não conseguia entrar, por exemplo, no ambiente acadêmico. Não conseguia. O único caminho pra eu poder entrar numa faculdade pra dar aula era se eu fizesse, por exemplo, um mestrado e um doutorado. E eu falei, cara, eu sou arrimo de família. Como é que eu vou fazer mestrado estudando no mestrado de 8 da manhã até as 14, cara, e meu escritório? Quem sustenta a minha casa? Quem bota dinheiro? Quem bota o pão dentro na minha mesa? Eu precisava trabalhar. Então, esse meu ingresso no ambiente acadêmico foi um ingresso difícil, né? Difícil. Então, não era por aí. Então, a gente precisou pensar numa tecnologia que fosse uma tecnologia focada na captação de clientes. E foi quando ali a gente desenvolveu algo incrível. É como se, por exemplo, uma coisa é você ter a laranja. A laranja é a commodity. Não, mas eu vou vender suco de laranja. Beleza, mas ainda assim, veja, eu não sei mais quanto é que custa uma caixinha de suco de laranja no Brasil. Quanto é que custa uma caixinha de suco de laranja no Brasil? Fala pra mim.
Então, vamos botar 15 reais um bom suco. Aí você vai lá, fabrica o melhor suco, 15 reais, tá? 15 reais. E vai lá vender. Mas, cara, ainda assim é o melhor suco, 15 reais. Agora, você imagina, se você pega lá, parte lá da teoria do Pauling, né, o cientista químico Pauling, que ele desenvolveu uma tese que vitamina C cura o câncer, né? Agora, você imagina que você desenvolve um suco de laranja que cura o câncer. Cara, você imagina isso. A laranja custa R$1. O suco de laranja custa 15 reais. O suco de laranja que cura o câncer, custa R$1.000. Ou seja, quando você agrega uma tecnologia, a coisa dispara. A coisa dispara. E foi isso que nós fizemos. A primeira coisa que a gente fez para poder agregar essa tecnologia foi ter um olhar um pouco mais científico sobre a nossa carreira. Tá? Gente, aonde você tá hoje, talvez, é onde eu já estive. Onde é que eu já estive? Eu já estive sentado no escritório de advocacia tentando construir a melhor peça do mundo, a melhor petição do mundo, fazendo a melhor sustentação oral do mundo, fazendo a melhor audiência do mundo. Aliás, eu já fiz sustentações orais brilhantíssimas, que ninguém nem olhava pra mim. Sabe o que é você fazer uma sustentação oral pra 5 desembargadores e nenhum olhar pra você falando? Ou seja, eu militei muito tempo. Eu sei exatamente, eu passei por isso, não me contaram. Quando eu falo pra você que eu passei o ano de 2021 inteiro sem protocolar uma petição inicial, pô, não foi sempre assim. Então eu já vivi isso, que nojo, gente. O que é você entrar numa sala de audiências e lidar com a arrogância de um juiz que acabou de... Cara, um juiz de 28 anos de idade. Você já passou por isso? Lidar com alguém que nunca, não viveu a advocacia ainda, tendo o munus de julgar e numa arrogância, numa empáfia absurda. Então a primeira coisa que a gente enxergou foi o seguinte, cara, que viver no Poder Judiciário era ruim por causa disso. Era ruim. Mas a gente não tinha ideia. Cara, você não tem ideia. O que eu vou te apresentar agora talvez vai te chocar um pouco. É papo daquele assim, ó, tira as crianças da sala, que o que você vai ver agora é um pouco chocante, tá? Sabe esse papo assim, ó, veio a pandemia e começaram a falar assim, olha, o colapso do sistema de saúde. Caraca, vai ensinar para advogado que é colapso? Advogado já sabe que é colapso há muito tempo. Colapso, quando eles falam de o que é colapso do sistema de saúde, precisa tem 11 pessoas para ser atendida e tem 10 respiradores. Uma você vai escolher para morrer. É assim, isso é o colapso, né, do sistema de saúde. No Poder Judiciário a gente sabe disso muito bem. Conhece isso como ninguém. O que é o colapso? O colapso é um juiz, olha só, um juiz conseguir dar 50 sentenças num dia. Como? Como que dá 50 sentenças escrevendo 10 páginas em média para cada uma, ok? Para cada uma, em um dia, tendo que ler 50 processos. E aí fala, ou seja, ele finge que julga, você finge que trabalha, o teu cliente finge que recebe, ok? E ele finge que te paga. É isso, é o Poder Judiciário. Mas esse sistema em colapso, que o juiz dá 50 sentenças no dia e o cartório recebe 200 processos novos, nós já conhecemos há muito tempo. Que você protocola uma petição hoje, daqui a 30 dias você volta lá, poxa, até agora não teve nem processamento na minha petição, você tem como adiantar aí? E aí o sujeito vira pra você, doutor, a gente tá processando 60 dias pra trás. E aí, se você já passou por isso, bota aí no chat se você já viveu isso na pele. E essa advocacia, o que que acontece? O que que acontece com isso? Com essa advocacia, você tem um problema sério. Por quê? Porque se a tua advocacia não gira, se a tua advocacia não dá giro, se a tua advocacia não tá o tempo inteiro, entra e sai cliente, entra e sai, não adianta só entrar, tá? Tem gente que acha que o sucesso da advocacia é lotar a agenda. Não é! Se o cliente não entra e sai, você tem um negócio horroroso. Do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de algo que precisa sustentar uma família, é horroroso. E é por isso que a grande maioria dos advogados quebra. O que é quebrar? É você viver uma vida fazendo conta pra pagar as contas. Onde você tem que fazer assim, o que eu vou deixar de pagar esse mês? Cara, não dá mais pra admitir uma advocacia desse jeito. Primeiro, depender do Poder Judiciário não é mais uma escolha. Aliás, é uma escolha insensata a ser feita. Sair do Poder Judiciário é uma necessidade que a sua carreira tem. Segundo elemento que você precisa entender, que além de depender do Poder Judiciário não ser uma boa escolha, atuar com o holding familiar meramente é pouco.
é pouco. Você precisa atuar com o holding familiar e concentrado em entender, primeiro, quem é o seu possível cliente. Para de achar que seu possível cliente é um milionário. Lá no time Holding Brasil, meus alunos me zoam. Meus alunos fazem bullying comigo. Eles falam que eu faço holding pra pobre, que de vez em quando eu faço holding por 25 mil reais. E faço! Qual é o problema? E tá tudo bem. Tá tudo bem. E não é porque eu cobro barato pela holding, não, porque eu faço holding para pessoas com pouco patrimônio. Me interessa no meu escritório eu fazer como eu fiz agora em 2021. Em 2021 não teve um mês que a gente fez menos de 10 holdings. Nenhum. Entendeu? Então é isso que eu quero, é para isso que eu quero te ganhar. Eu quero te ganhar para a ideia de que precisa fazer holding para muita gente, porque esse é um grande barato se a gente conseguir atingir. Por quê? Na medida que a gente faça holding para muita gente, sabe assim, mas será que, sabe aquela decisão do juiz, assim, sabe? Tudo bem, porque o juiz não tem holding. Só que isso tá mudando. Esse jogo tá mudando. Hoje, dentro do time Holding Brasil, você tem um monte de juiz aposentado. Você tem, aliás, nós temos lá dentro do time Holding Brasil, eu não tô autorizado para falar o nome dela, mas um dia eu quero fazer uma live com ela aqui. Nós temos uma juíza que pediu exoneração e é membro do time Holding Brasil. Nós temos alguns procuradores de município e procurador de estado dentro do time Holding Brasil. Gente que saiu das suas carreiras para vir trabalhar com holding familiar. Por quê? Veja, se pro cara mediano 35 mil reais é a base, você imagina para quem tá num nível maior de produtividade. Então é uma possibilidade na advocacia que até então não existia.